Vimos ontem que morremos para o pecado e que mesmo depois do batismo ainda não nos livramos da presença do pecado em nossa vida. Vimos também que devemos dominá-lo e que Deus nos dá força para isso. Hoje vamos um pouco além nesse assunto. Veremos qual será a nossa parte nesse conflito entre o querer e o efetuar, entre a razão e a vontade. Acompanhe aí o tema, quando o pecado reina. Vejamos o que Paulo disse em Romanos 6, verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Já dizia alguém, nada aprisiona mais os homens do que as ideias que colocamos em sua cabeça. Isso é uma verdade. Eu diria que há algo ainda mais forte. Há uma prisão mais difícil de se vencer. A vontade. A pior prisão não é aquela que se faz com as grades, e sim aquela que se faz com vontade. Infelizmente, a vontade é soberana à razão. Não deveria ser assim, mas essa é uma realidade. Se não fosse, ninguém pecaria. Paulo disse que não deveríamos permitir que o pecado reine em nosso corpo mortal. Aqui, meu amigo, é uma questão de decisão, uma questão de vontade. Essa palavra reine que Paulo usa nos lembra alguém sentado no trono e governando. É uma questão de quem será deposto do trono, Deus ou o pecado. Se Deus reinar em nossa vida, o pecado será dominado e as tentações serão vencidas. Caso contrário, se o pecado reinar, isso nos leva a uma morte espiritual. Não sentiremos mais desejos espirituais e haveremos de ser dominados pela vontade pecaminosa. Agora, como fazer o Senhor ser soberano no nosso coração? Há um meio. Paulo fala sobre ele lá no capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Vejamos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eis aí a solução. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram mortos. Porém, Paulo diz que devemos oferecer o nosso corpo por sacrifício não morto, mas sacrifício vivo. Ou seja, assim como o sacrifício no Antigo Testamento eram dedicados somente a Deus, o nosso corpo ou a nossa vontade deve ser também dedicada somente a Ele. Começamos esse processo quando somos batizados. O velho homem morre e é sepultado pelas águas do batismo. Ressurge agora uma nova criatura para uma nova vida. Veja o que Ellen White disse. Vocês não podem mudar seu coração, não podem por vocês mesmos consagrar a Deus as suas afeições, mas podem servi-lo, podem dar-lhe a sua vontade. Ele então realizará em vocês o querer e o efetuar segundo a vontade dele. Desse modo, toda a sua natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Suas afeições serão centralizadas nele. Seus pensamentos estarão em harmonia com ele. Isso Ellen White escreveu em Caminho a Cristo, página 47. Percebeu como a vontade é crucial na luta contra o pecado? Está em nós dar a Deus a nossa vontade. Está em nós o querer servi-lo. Está em nós o apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo. Está em nós não deixar que o pecado reine em nosso corpo. Está em nós não obedecer às suas paixões. E aí? Como você tem exercido a sua liberdade? A que direção a sua vontade tem lhe levado? Pense nisso nesse dia e que o Senhor lhe abençoe.